Olá, estudantes da Unifatesc, pessoal das turmas do terceiro ano noturno, tanto da turma 1 quanto da turma 2. Como é que vocês estão? Todo mundo se aguentando bem aí, a quarentena, ficando em casa, respeitando, né, a quarentena? Muito bem. Então, nós vamos rapidinho fazer aqui algumas considerações que são pertinentes de onde nós paramos, quer dizer, até a nossa live na quinta-feira à noite, quando nós retomaremos as atividades da aula 6. Então, antes de mais nada, me permitam, saudá-los uma vez mais e retomando os trabalhos, a gente organizar como nós vamos fazer, né? Então, em primeiro lugar, nós temos esses pequenos vídeos, essas pílulas aqui que eu vou soltando, e junto com eles, no drive da turma de vocês, eu vou postando atividades para que vocês possam, reunidos, fazer aí algumas pesquisas, resolução de alguns exercícios e que nós possamos depois debater na live. O tema da nossa live de quinta-feira, desta quinta, será naturalmente ainda dentro dos crimes contra a vida. Nós falaremos a respeito do aborto e falaremos a respeito das lesões corporais. Com efeito, na sexta-feira nós chegaremos aos crimes de periclitação da vida e da saúde, não é? E aí poderemos conversar até chegar aos crimes contra a honra, no qual naturalmente se cumpre rito especial próprio. Então a gente vai fazer nesses pequenos vídeos algumas considerações e depois vamos continuando, né, os nossos estudos com os artigos. Então é preciso lembrar que o 7, a organização dos artigos do aborto nos crimes contra a vida, ele começa a partir do 124, então depois do infanticídio, e vai até o 127 em relação à qualificadora do aborto. O 128, claro, são aquelas excludentes que estão na própria legislação em relação ao aborto necessário e o chamado aborto sentimental, que recebia esse nome antigamente, que é o aborto, claro, no caso de uma gestação oriunda de relação sexual criminosa, forçada, no caso de estupro, como bem define o próprio Código Penal. Mas antes disso, claro, um lembrete que é interessante é que a doutrina, via de regra, ela separa as formas de aborto, como nós falamos em sala de aula, ao final da aula 4, não é? Ali quando a gente estava desenvolvendo os encontros presenciais na semana retrasada. Então, quer dizer, nós temos o aborto natural, que naturalmente não é criminalizado, não é tipificado, o aborto acidental, haja vista que pode ocorrer e o aborto não é crime culposo, não é? Não tem uma modalidade culposa entre o 124 ao 127. E aí, claro que começam as modalidades, como por exemplo o autoaborto, que é punido a partir do artigo 124 e que naturalmente com pena de 1 a 3 anos, a partir do momento em que a gestante ela consente que outra pessoa lhe provoque o aborto ou ela mesma aborte, porque desta forma a decisão toda passa naturalmente pelo dolo, inequívoco, livre e consciente também desse sujeito ativo, que vai ser a gestante, embora permita-se um concurso de pessoas aqui, no qual a gestante responderá pelo 124 e, é claro, o outro agente, aquele que cometer o procedimento, vai responder pelo 126, com um acréscimo de um ano a mais na pena máxima. Então você vai ter. Depois você tem naturalmente o aborto, né, por terceiro, que é provocado, como eu falei, com o consentimento da gestante, que está no artigo 126, e que vai naturalmente colocar aqui uma pena maior, que seria de 3 a 10 anos, no parágrafo único do artigo 126, se ocorrer da mulher que sofrer o aborto feito por outra pessoa, claro, ela tiver algum processo cognitivo peculiar ou for menor de 14 anos. Então isso está no parágrafo único do 126. Então nós vamos debater isso na live. Ademais, o 125, quando provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante, ganha tons graves, tétricos,
Por isso mesmo que ele é punido com 3 a 10 anos quando provocado desta forma, sem que a gestante saiba. Afinal de contas, aí nós encontramos um delito, por assim dizer, com 2 vítimas, né, 2 vidas que seriam, no caso, afetadas, a da gestante e, naturalmente, a do nascituro, certo? E no artigo 127, temos a forma qualificada, como nós vimos, a forma qualificada do estupro, aliás, do estupro, no artigo 127, que naturalmente tem uma cláusula especial aqui, não é? No caso, elas são aumentadas de 1/3, se ocorrer naturalmente a lesão corporal da gestante. Então o artigo 127 ele apenas qualifica a lesão corporal, neste caso, claro, colocando-se aqui um praeter dolo, mas reconhecendo o aumento de pena, e naturalmente se vem a morte da gestante, a pena aplicada é duplicada. Então quer dizer, aplica-se 2 vezes a pena em relação ao aborto, tanto ele, claro, no caso do aborto do 125, provocado por terceiro, do 126, com o consentimento da gestante. Essa forma do 127, como ela lesiona a mulher, né, a própria pessoa que está grávida, no caso a gestante, como sujeito passivo, algumas vezes, ou como sujeito ativo em coautoria, não se aplica naturalmente no 124, no caso do aborto consentido. Aliás, no autoaborto, peço desculpas, no autoaborto, porque se ela naturalmente faz em si mesmo e se lesiona, ela a partir daí, claro, já vai ter por si só a punição, não é? A lhe ser aplicada. Então, o 127, via de regra, aplica-se ao 124, ao 125, aliás, e ao 126. Então, essas são as primeiras considerações que nós temos. E aí, para encerrar, antes das leituras de vocês, tem a questão do artigo 128. E esse, naturalmente, aí vem como as formas conhecidas também pela doutrina como um aborto legal. O 128 ele fala se houver o aborto no caso do inciso 1, caso ele venha a ser necessário, e naturalmente não existe nenhum outro meio de aborto necessário que não seja exatamente do sacrifício de um bem jurídico tutelado, no caso o feto, para salvar naturalmente o outro bem jurídico tutelado, que é a vida, no caso da gestante. Esse é o procedimento do inciso 1. E no inciso 2, claro, que é o caso do aborto de gravidez resultante de estupro, em que será, claro, procedido mediante o consentimento da gestante ou do representante legal em caso de incapacidade dela para decidir sobre isso. Então esses são os 2 casos. Quer dizer, eles são os 2 casos, mas naturalmente houve uma DPF que foi julgada e publicada em 30 de abril de 2013, a DPF 54, e que naturalmente coloca aí, em virtude do sentimento, né, do sentimental também, o sofrimento desnecessário da gestante em relação ao feto anencéfalo. Então o feto que é assomado, cometido, que é, enfim, caracterizado, né, por uma anencefalia, ele não teria, medicamente falando, né, esse foi o objeto do julgamento da DBF 54, ele não teria como de alguma forma resultar um aborto criminoso. Haja vista que o feto ele não teria condições de prosseguir com a existência. E em virtude disso, dessa impossibilidade da vida extrauterina ou da vida propriamente dita, naturalmente aí acaba a aplicação dessa DPF, que teve toda uma polêmica em 2013, vários artigos publicados e que hoje encontra-se, enfim, aceito, não é?
Mas é preciso lembrar também que existe uma legislação, no caso, em relação à violência sexual, que é a Lei 12.846 de 2013, e que fala naturalmente que os hospitais eles devem oferecer, no caso, às vítimas, sobretudo de violência sexual, o atendimento que seja emergencial, diz o artigo 1º da Lei 12.846, integral e multidisciplinar, visando naturalmente o controle e o tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes da violência sexual e encaminhamento, for o caso, aos serviços de assistência social. Então existe todo esse amparo legal e depois na live a gente discute mais algumas coisas a respeito disso, desses artigos, tá bom? Então sigam aí com a live e nos encontramos, né, na quinta-feira na live, sigam com ela e já deem uma lida nos artigos para a gente poder fazer as considerações, ok? Então nos vemos lá. Até mais.